Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui, nós, os Três Neurônios, com a visita sempre importante do nosso querido amigo Paulo Melo, Dr. Paulo Melo. Obrigado, se Deus quiser, futuro embaixador de São Tomé e Príncipe. Com certeza. Pedrinho Chaves, como sempre aqui. Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho com a gente aqui, numa semana. Por que ele está aqui? Por um monte de motivo, mas uma das coisas que é legal é o seguinte, que nós estamos na semana da comunidade de língua portuguesa no mundo. No mundo. Então, essa semana aqui é a semana dos países que falam português. E tem países que falam português no Oriente, tem países que falam português na África. E São Tomé e Príncipe, uma das grandes vantagens, que pelo menos para esses que vos falar é que eles falam português. Tá? E nós trouxemos o nosso amigo Paulo Melo aqui para falar sobre as oportunidades. Vamos voltar a tomar e falar muito sobre as oportunidades que São Tomé e Príncipe oferece para empresários brasileiros que têm visão de futuro. É isso aí. Paulo, que eu saiba, tem 5 pilares. São 5 pilares. Quais são os 5 pilares que a gente está pensando para desenvolvimento de São Tomé e Príncipe? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar, construção civil. Tá, mas vamos enumerar os 5. Sim, construção civil, educação, saúde, agricultura e turismo. São 5. Hoje, então, vocês já vão perceber, claro, ninguém aqui é tonto, que vai ter mais programas para falar de cada um desses pilares que são oportunidades para você, empresário brasileiro. Vamos lá, construção civil. Vamos falar hoje sobre construção civil e, se os amigos aqui me permitirem, os senhores que nos assistem, nós vamos subdividir, porque é um tema muito abrangente, muito complexo. Vamos subdividir a questão da infraestrutura, da construção civil, em subtópicos. E esses subtópicos vão envolver, assim, infraestrutura, onde São Tomé e Príncipe necessita urgentemente de revitalização do aeroporto, necessita aumento do calado no seu porto, para que possa recepcionar navios em que vão, enfim, trazer mercadorias. E depois, quando formos falar sobre turismo também, turismo. Importante citar aí que São Tomé e Príncipe é um território livre de impostos. Sim. Ou seja, é importante ter um free port. É um free port. É um free port. Então, nós temos aí aeroporto, nós temos os portos, nós temos total revitalização de toda a infraestrutura no sentido de vias primárias, vias secundárias, pontes, rodovias, enfim. Isso se faz necessário. Porque um país não pode progredir, não pode prosperar com uma infraestrutura primeva. Não dá. Você precisa ter... É como o corpo humano, você precisa das veias para o sangue correr. Exatamente. O país precisa ter as estradas para que a riqueza flua. Exatamente. Então, essa é a primeira preocupação, e eu digo a você, empresário que nos assiste, que nós precisamos de pessoas como você, empreendedoras de visão, e que observe que São Tomé e Príncipe é um diamante bruto que precisa ser lapidado, e existe esta vantagem que é free port. A vantagem da língua também é importante. Super importante, é um país pacífico. Da proximidade de São Tomé e Príncipe com a África. Exato. Importantíssimo. 250 quilômetros. E também proximidade de avião do Nordeste brasileiro até São Tomé e Príncipe. 3 horas e 50 de Fortaleza. De Fortaleza, 3 horas e 50. E olha, que você estava falando, o aeroporto lá desce 737, ou seja, o aeroporto está tudo bem. Agora, para ser um aeroporto maior, se a gente pretende, e eu quero que o Paulo exponha sobre isso, porque assim, na nossa cabeça, aquilo lá pode, ao longo do tempo, se transformar numa espécie de Dubai aqui pertinho da gente. Esse é o objetivo. Agora, para isso, é preciso que exista gente que tenha mentalidade, que aposte no futuro e que
começa pela essa infraestrutura que você está falando, até em aumentar a pista do aeroporto para que desçam aviões maiores. Exatamente, que precisa ser feito. Se você, para se transformar numa Dubai africana, necessita enfim, dessa uma série de implementações na questão da construção civil. Vamos repetir mais uma vez. Aeroportos, portos, rodovias. E aí a gente, se o meu querido Wilton me permite, a gente vai adentrar um pouquinho mais na questão de você dar dignidade aos nativos. Aliás, já existe um programa do principal banco de São Tomé e Príncipe, que é o Banco Internacional, em que ele subsidia, ele dá, enfim, todo um know-how para a construção de casas populares. Mas isso precisa ser implementado. O que precisa uma coisa muito embrionária ainda. O que precisa aí é o know-how de empreiteiras para construir casas decentes, decência, dá o mínimo de dignidade. Uma oportunidade absurda, já que o banco existe, ele cria os financiamentos necessários. Sim. E aí você precisa, junto com essas construções de moradias para os nativos, você precisa do saneamento básico. Você precisa, obviamente, quando a gente fala tudo, saneamento está englobado também a canada, óbvio. Enfim, esse primeiro tópico, meu querido doutor Pedro, que está aqui, é o básico, é o mínimo para que o país comece a florescer. Foi o que aconteceu com as Ilhas Seychelles, foi o que aconteceu com a Dubai. Houve um investimento pesado e olha no que se transformou. E você tem São Tomé e Príncipe, 250 quilômetros da costa. Vem aqueles navios trazendo mercadorias, principalmente para matar a fome da África, que a África tem altos índices de miséria. As pessoas passam fome. Vamos, Pedrinho me ajuda nisso. Aqui, além da África, nós, Brasil, somos... Eu vi ontem ainda, e tenho visto ultimamente, não é novidade, o nosso agronegócio é o maior do mundo. Somos celeiro. O celeiro do mundo. Então, aí é uma outra oportunidade de você não ficar na dependência de sempre os mesmos países do mundo. Aí você tem uma porta de entrada para toda a África que tem fome. Sim. Exatamente. E sem contar que, com o desenvolvimento do país, você pode enviar as suas mercadorias não só para a África, pode enviar para a Europa, para o mundo inteiro, para o mundo todo, porque você tem capacidade disso. Olha, é uma saída inteligente pelo Atlântico. Quando você quer ir para a Ásia e você tem que transportar os teus bens até o Pacífico, que é uma complicação por enquanto, né? Durante muito tempo existem muitos planos de ter uma abertura para a gente chegar no Pacífico através do Peru, através da Bolívia, mas isso por enquanto não tem. Então, você indo pelo outro lado, você vai por São Tomé e Príncipe e você dá a volta ao contrário. Agora, isso vai te encarecer mais? Não, porque lá é um free port. Sim, exatamente. Esse é o grande atrativo de São Tomé e Príncipe, que você não encontra em 99% dos países. E para os nossos empresários, que o Brasil é um país de self-made man. Então, a facilidade de estar num país onde se fala português é muito grande. Porque um amigo meu, que é um grande intelectual, diz que o empresário brasileiro fala assim, vamos estudar economia, porque português nós sabe. Exatamente. Olha, parte light do programa. Tá? O programa não precisa, porque nós estamos falando de coisas importantes, também ser chato. Exatamente. Pode ser coisas importantes com humor. Com humor. Exatamente. Eu tenho um amigo que se deu muito bem na vida. Infelizmente, ele já partiu para os alegres campos de caça do Alé. Mas... ele se virou e se deu muito bem na vida, e no começo, até em algumas viagens eu estava presente e vi ele negociando com os americanos, no café da manhã, ele pedia no café da manhã, não me negues. Não me negues. Não me negues. Não me negues, ó papai. Não me negues. Eu não entendi a continuação.
É o papaya, né? O papaya, o papaya. Não me negues. E também eu vi reunião onde ele chegou para os gringos e falou assim, amanhã eu come back aqui. Amanhã Tomorrow I come back here. Eu come back aqui. Tá certo, é isso aí. Então, e se deu bem, de qualquer maneira. Ou seja, quando existe a necessidade, quando existe a intenção de fazer negócio, a língua não é problema. Mas se você conseguir falar a mesma língua, mais fácil. Exatamente. Much better. E tinha um outro senhor que era de origem europeia, mas já estava radicado aqui no Brasil há algumas gerações. E um dia alguém cumprimentou de que ele conseguia se comunicar em outras línguas, né? Ele disse assim, nous les Brésiliens parlons toutes les langues, et quand nous ne parlons pas, nous devinons. Exatamente. É isso. Traduzindo o Pedrinho, para quem não sabe francês, quando a gente não fala, a gente adivinha. É isso aí. Então é isso. Bom, vamos voltar às vacas frias. Vamos, com caos. Com caos. E é o seguinte, o que eu ia falar? Voltar às vacas frias é o nosso programa. Eu queria só fazer uma ressalva importantíssima, sem querer adentrar no pilar do turismo, mas que tem a ver tudo com construção, claro. Óbvio. Porque do momento que você faz primeiras obras de infraestrutura, que são importantíssimas, que já mencionamos aqui, não precisamos repetir, você já vai partir sim para a questão turística, mas que precisam a revitalização dos hotéis. Você precisa ter uma rede hoteleira que vai estar proporcional às pessoas que irão frequentar. Óbvio, você tem que estar diretamente proporcional. Entendeu? E é claro que eu não quero adentrar bem no mérito do turismo, mas em se tratando de revitalização de rede hoteleira, construção, enfim, isso faz parte de construção civil. Claro, faz parte. Desculpa fazer uma interrupção aqui. Por favor. E aí é o seguinte, lá não tem restrição para cassino. Sim, viram, senhores? isso, exatamente. Então, um hotel, o que é cassino? Cassino é um hotel, são as mesas de jogo, é claro, são os shows, sim, né? E são as atrações todas que tem ao redor que gera dinheiro para dedéu, tanto para o dono do cassino como para o país. Então, e gera empregos, quantidade absurda de empregos. E lá não tem restrição. Então, os senhores que estão pensando, eu sei que tem conheço um monte de gente que está rezando para que abra cassino no Brasil, porque os caras já têm até a infraestrutura mais ou menos montada. Lá é uma oportunidade única. É oportunidade de ouro, né? De ouro. É o que a gente chama o pote de ouro no fim do arco-íris. No fim do arco-íris. Tá certo. Outra coisa que eu acho que eu vou deixar você falar. Sim. Mas a gente sabe, e a gente conversou sobre isso antes, os países, normalmente, eles precisam ter uma identidade visual. Identidade né? arquitetônica. Eu falo Paris, vocês lembram da Torre Eiffel, claro. Ou da Igreja de Montmartre, ou do Champs-Élysées, da Avenida do Champs-Élysées, ou do Jardin de la Tuileries, aí embaixo. Quando fala de Roma, lembra do Coliseu. Coliseu, exatamente. Quando você fala de países assim que apareceram de repente, como Dubai, tem aquele hotel que é uma vela. Isso. Né? Você fala de Sydney, na Austrália, tem aquelas velas todas do Teatro ópera. Municipal, da ópera. Né? Quando você fala de Nova York, tem o prédio do World Trade Center, o novo, que substituiu as duas torres. A gente acha, e eu quero que você fale sobre isso, que em todo esse processo precisa construir alguma coisa que represente o país. Exatamente, precisa de uma identidade arquitetônica. E dizendo uma coisa para você, doutor Pedro, para os amigos, para você, empresário, isso não é um investimento altíssimo, não. Mas é um investimento que vai te dar muito retorno. Mas é um investimento intelectual. Exatamente. Você tem que ter, por exemplo, Brasília, né? O Niemeyer, aquele comunista sem vergonha, botou o país no mundo quando fez o Palácio da Alvorada, que é aquela coisa que eu pessoalmente acho horrorosa, mas
botou o país no mundo, entendeu? A obra mais bonita dele lá foi a Catedral. A Catedral é linda. São mãos postas orando. Não, você entra lá dentro, é uma maravilha. Então, isso sim. O resto eu acho uma porcaria. Aquele concreto protendido que ele usou em tudo quanto é lado, em toda a obra dele, e depois ele é comunista, então não estou fora. Mas né? Porque vaso ruim não quebra, ele foi a 100 e tantos anos. Miserável. Mas a gente precisa a cabeça de um Lúcio Costa, a cabeça de eu não me lembro, foi meu professor de arquitetura, eu esqueço essas coisas porque a arquitetura é plagada de comunista, então eu esqueço. Mas o Vila Nova Artigas, né, que foi exilado no Chile, a gente precisa cabeças, não é tanto dinheiro, é cabeças. Tá certo. Eu sou um arquiteto frustrado, que eu queria fazer arquitetura, mas meu pai me convenceu a fazer direito. E foi uma das poucas vontades do meu pai que eu fiz na vida. Mas tem até hoje vários amigos arquitetos que, gentilissimamente, me convidam para dar palpite nos projetos deles. E teus amigos, eu conheço um ou dois. Exatamente. Eu acredito que não sejam daquele lado. Não. São pessoas do lado certo. Eles são só loucos, que é outra característica dos arquitetos. Exatamente. Mas eu, numa última viagem que eu fiz, eu trouxe para o Pedrinho um livro, sei que ele gosta de arquitetura, dos maiores prédios do mundo. Né? Exatamente. Então, a gente pode emprestar esse prédio para alguém. Esse livro que eu te trouxe, porque tem obras maravilhosas. Para o cara se inspirar. Né? Então, em resumo, Wilton, é isso aí. Em resumo, não precisa resumir. Você tem o a gente falando de construção civil, a gente já tocou em infraestrutura, que já falamos exaustivamente aqui. Falamos agora da identidade arquitetônica. Falamos as estradas, falamos estrutura de turismo e falamos também das moradias. Então falamos dos 4 subtópicos que envolvem o tópico construção civil. E moradias para a pessoa ter a dignidade de morar numa casa digna, com água, esgoto, etc. Pedrinho, nós estamos com o tempo esgotado. O Paulo vai estar com a gente em próximos programas, se Deus quiser. Tudo isso nós estamos falando que é para dar água na boca, por enquanto. Estou encerrando o programa, porque ainda o Paulo não é a pessoa, como vocês sabem, no programa anterior a gente falou, esse posto que o Paulo vai assumir depende das eleições em 18 de junho, né? Julho. 18 de julho, em São Tomé e Príncipe. Então, a gente vai ter que aguardar até lá. Por enquanto, nós vamos dando a vocês água na boca só. Sim. Entendeu? Quando mel. Exatamente. De mel. Na hora que a coisa lançar, a gente vai pôr o endereço da embaixada, que não existe ainda, o contato com o Paulo. Mas por enquanto vocês vão fazendo os planos aí nas suas empreiteiras e tudo, porque a chance existe, é real, está aí. Como diria o Caboclo, nós estamos pondo minhoca na cabeça de vocês. Tá, isso. Um beijo para todos. Cliquem, compartilhem. Forte abraço. Botem o sininho aí para receber novidades. E vamos em frente que atrás vem gente. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Pedrinho. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo para todos.